vocês quiserem assistir novamente, aí já fica disponível, tá certo? Ó, pessoal, o que vai cair na nossa avaliação? Eu quero que vocês olhem, sim, aquela aula de anti-inflamatórios, tá bom? Porque é imprescindível para quando a gente vai estudar antibióticos, tá? A aula de antibióticos e a de hoje, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre os quimioterápicos, tá certo? Sobre o câncer, sobre os tipos de câncer, sobre o tratamento para o câncer, né? Que nós sabemos que são com fármacos antineoplásicos, certo? Células neoplásicas são células que sofrem, né, mutação a partir do crescimento, né, e da proliferação celular, tá bom? De forma desordenada. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje sobre o câncer, os tipos de câncer, sobre os antineoplásicos, sobre o mecanismo de ação desses fármacos, tá bom? E sobre os quimioterápicos, certo? Então, qualquer dúvida, podem parar, podem perguntar, podem interagir, que nós estamos aqui para deixar o conteúdo mais claro para vocês. De hoje a 8 é a nossa avaliação, tá certo? Será de forma presencial. As avaliações, como eu disse para vocês, são presenciais, tá bom? E os conteúdos são esses. Eu vou também dar o gabarito para vocês das questões que eu passei na aula passada, para que vocês possam revisar o conteúdo, tá bom? Já está compartilhando aí os slides com vocês? Tá aparecendo já? Já. Então, bora lá. Né? Quimioterápicos, a gente vai ver que quando um paciente, né, ele é identificado com um tumor, após a identificação desse tumor como benigno ou maligno, é que nós temos a confirmação de um diagnóstico de câncer, né, quando o diagnóstico é maligno, tá certo? Então, quando o paciente ele é diagnosticado com câncer, existem 3 procedimentos que podem ser realizados. Ou a intervenção com procedimento cirúrgico, ou a radioterapia, né, que nós sabemos que é quando o paciente ele é submetido a radiações, e a quimioterapia, né, que é o tratamento farmacológico à base de medicamentos, que é o que nós vamos falar mais profundamente, mais especificamente hoje. Então, se alguém perguntar para vocês o que consiste a quimioterapia, né, vocês vão dizer que é o tratamento farmacológico para pacientes com câncer, tá bom? Então, o tratamento, a gente vai ver que ele vai variar de paciente para paciente, assim também como a dose, né, como o período de tratamento, quanto ao tempo de administração. Existem pacientes, né, que vão passar pela administração semanalmente, existem pacientes que é quinzenalmente, tá bom? Existem tratamentos que é associado à intervenção cirúrgica com quimioterapia, com radioterapia, isso dependendo da agressividade do tumor. Quando vocês ouvirem falar que um paciente está com metástase, né, isso significa dizer que as células cancerígenas, que as células tumorais, que as células que sofreram metástase, elas já comprometeram outros órgãos, né? Isso dificulta um pouco mais o tratamento. É mais difícil de conseguir, né, a cura de um paciente quando as suas células entram em metástase. Deixa eu colocar aqui que tem alguém pedindo para entrar. Tawane. Então, hoje, né, nós vamos falar basicamente sobre o câncer e os tipos de tratamento, as opções farmacológicas também. Então, Silmari, oi, amor. fale só mais um pouquinho devagar. Tá bom. Tem alguma coisa que eu falei, querem que repita? Deixa eu olhar, acho que tem mais alguém pedindo para entrar. Foi a mãozinha que levantaram, né? Então, bora lá. O que viria a ser o câncer, né? O câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças. Oxente. Que tem em comum o crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos adjacentes, né, ou órgãos à distância, dividindo-se rapidamente. Essas células, elas tendem a ser muito agressivas e incontroláveis. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, como se dá o funcionamento, né, de uma célula
dentro das suas normalidades, e células, né, cancerígenas. Quando é que eu posso identificar que ali está ocorrendo um crescimento, né, de forma disseminada daquelas células, que podem espalhar-se para outras regiões do corpo? É quando eu disse a vocês que eu identifico que uma pessoa ela está acometida com uma metástase, né? Quando as células, esse crescimento e a proliferação, ele está se dando de forma indiscriminada. Tem alguém pedindo para entrar. Então, os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de célula no nosso corpo, né? O nosso corpo, ele é formado por diversos tipos de células, né? E quando começa em tecidos epiteliais, como as mucosas, os cânceres, eles são chamados de carcinomas. Então, quando eu falar que uma pessoa está acometida por um carcinoma, é porque os tecidos atingidos, né, são tecidos epiteliais, como pele e mucosa, tá certo? Quando as células elas passam a atingir tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, eu vou ter os sarcomas. Então, quando eu digo que uma pessoa está acometida com carcinomas ou sarcomas, né, que eu quero dizer que essa pessoa está com câncer, com tumores malignos, né, que quando eu falo em câncer, eu estou falando em malignidade, tá certo? Existem tumores também benignos, né, que às vezes o paciente ele passa apenas por um procedimento cirúrgico, mas não vai precisar passar por esses outros tipos de procedimentos. E como eu já falei para vocês, no caso de câncer, podem ser 3. Né, o procedimento cirúrgico, ele pode estar associado com quimioterapia, né, que é a emissão de raios ultravioletas, né, ou com que esses raios eles são bastante invasivos. A gente vai ver até que a questão de pacientes que estão acometidos com câncer, né, os profissionais que vão estar tendo em contato sempre com esse paciente, eles têm que ter todo um cuidado, né, com essa questão da radiação, até com as questões dos quimioterápicos, né, que são as opções farmacológicas para o tratamento de paciente com câncer. Então, quando os tumores ele atingem tecidos epiteliais, nós temos carcinomas. E quando esses tumores atingem células do tecido conjuntivo, nós temos os sarcomas. Então, o que seriam os fármacos antineoplásicos? Né? Então, as células, quando são acometidas... Pedi desculpa um pouquinho para vocês, que eu estou um pouquinho adoentada. É por isso que eu não estou aí com vocês hoje. Né? Eu passei o dia todo vomitando, com diarreia, tossindo muito, mas eu não poderia deixar o conteúdo atrasado. Então, quando uma célula ela está com seu funcionamento normal, né, a gente vai ver as características, né, morfológicas e funcionais dessas células, assim como essas células quando são acometidas por neoplasias. Né, eu vou mostrar para vocês, para que vocês visivelmente, né, consigam identificar as mudanças que as células do nosso corpo passam, né, quando elas estão acometidas por neoplasias. Então, o tratamento do câncer, ele pode envolver remoção cirúrgica, quimioterapia ou radioterapia. Em alguns casos, eu tenho a associação de mais de um desses procedimentos. Remoção cirúrgica, que é a cirurgia, quimioterapia, que é a submissão aos raios, né, a radiação, e a quimioterapia, as opções farmacológicas, e a radioterapia, que é a pessoa quando ela vai ser submetida, né, a radiações. Então, interferem no mecanismo, né, esses fármacos antineoplásicos de sobrevivência, proliferação e migração celular. Então, quando eu faço a utilização desses mecanismos, né, eu posso estar intervindo diretamente na sobrevivência dessas células, na sua proliferação e na migração para outros tecidos, para outros locais, que é quando ocorre a metástase. Né? Então, nós vamos ver diferenças entre as células normais e neoplásicas, como eu já adiantei para vocês. Nós temos diferenças morfológicas e funcionais. Então, com relação às características morfológicas, né, nós vamos ver que a célula neoplásica, né, o tamanho dela é bem maior, é bem mais reduzido do que a célula normal. Né? Quando eu vejo a questão do contorno celular, a gente vai ver que nas células que têm neoplasia, eu tenho um contorno bem mais irregular.
Já as células normais, ela vai ter um contorno mais arredondado, né? E com relação ao núcleo, nas células neoplásicas, eu também vou ter um núcleo bem maior. Assim como o contorno irregular e o tamanho da célula é maior, eu também vou ter um núcleo bem mais aumentado. Com relação às características funcionais, ó, nessa imagem aqui eu mostro para vocês, né, a diferença entre uma célula neoplásica à esquerda e uma célula normal à direita. Então, com relação ao contorno, ó, das células normais, eles são bem mais arredondados e as células neoplásicas são bem mais aumentadas. Com relação ao núcleo também, ele é mais aumentado, né? E com relação, nós falamos contorno, núcleo e o tamanho, tá certo? Então, com relação, essas são características morfológicas relacionadas à forma, né? E com relação às características funcionais, a forma, a histologia, certo? Com relação à função, nas células neoplásicas, eu vou ter a perda de inibição por contato. O que é que eu quero dizer com isso? À medida que as células vão crescendo, existe uma sensibilização. Quando uma célula ela toca na outra, na célula normal, ela para o seu crescimento. Isso é a inibição por contato, né? Já nas células neoplásicas, elas vão perder essa sensibilidade. Por isso que essas células, elas crescem de uma maneira mais desordenada. Aumento do fator secreção, aumento da... Eita, tá cobrindo aqui. Aumento da expressão do oncogênio. O que é oncogênio? Né? A gente vai ver que as células normais, elas têm, né, a protocongênese. O que é isso? Né? É a função responsável pelo crescimento e proliferação celular. Né? Na medida que eu tenho as células neoplásicas, ocorre uma metaplasia, ou seja, a protocongênese, né, ela é transformada em oncogênese. Né? Então, para essa proliferação, aumenta essa proliferação e esse crescimento celular. E ocorre também uma diminuição do gene supressor de tumor. Né? A gente sabe que os genes, eles são responsáveis, né, por essa multiplicação. Então, nas células normais, eu vou ter o quê? Uma expressão do oncogênio é rara, né, devido à protocogênese, né, que o que é a protocogênese? Ela é responsável por quê? Pelo crescimento e proliferação celular. Eu vou ter um fator de secreção ordenado, né, devido a essa inibição pelo contato, e vou ter a presença do gene supressor de tumor, né? Alguma dúvida até aqui? Acho que é o Égila que ela botou que está chegando. Ela mesma. Então, aqui eu mostro para vocês, né, as diferenças entre as características morfológicas e funcionais das células normais e das células neoplásicas. Com relação ao mecanismo para a formação da patologia, né, para a formação do câncer. Então, eu vou ter aqui a célula normal, né, quando ela é atingida por um carcinógeno, que esse carcinógeno, ele pode ser micro-organismo, né, ele pode ser substâncias químicas, tá certo? Então, quando esse carcinógeno ele entra em contato com a célula normal, né, ela passa por uma transformação e se transforma em células neoplásicas, né, que são as células que vão ter esse crescimento desordenado, né? Aí eu tenho a formação do tumor, né? Vou ter a presença da neovascularização e essa neovascularização ela vai permitir com que, né, essas células elas entrem, elas invadam os vasos sanguíneos e se espalhem por todo o nosso tecido sanguíneo. Então, a partir daí, eu vou ter o extravasamento, né, para outros tecidos, né, para outras células, a partir da adesão ao endotélio. Né? Elas são aderidas, essas células, né, esses vasos sanguíneos, eles fazem a adesão ao endotélio, né, e vão ser transferidas, né, através do extravasamento para outros órgãos e outros tecidos. É aí que eu tenho a metastização, ou seja, a formação de metástase, o comprometimento de outras células, outros tecidos
e outros órgãos do nosso corpo. É por isso a importância da prevenção, do autocuidado, de exames de rotina, para que a gente consiga identificar, né, esses tumores, essas formação de tumores malignos e impedir, né, através de procedimentos como procedimentos cirúrgicos, quimioterapias, radioterapia, o extravasamento, né, dessas células para outros órgãos e tecido. Então, como ocorre o ciclo celular, né? O ciclo celular é um conjunto de eventos que vai regular a divisão celular, que é formado basicamente por duas etapas, lembrando lá da biologia celular que vocês estudaram, né? Quais são as etapas? Nós temos a intérfase, né? Que é a fase de divisão celular, e essa intérfase, tá faltando um acento, ela é dividida em 4 fases, a gente vai ver lá, deixa eu aceitar José Rufino, que ele está pedindo aqui. Aceita aí, que ele está tirando nosso juiz, em nome de Jesus. Aceitei. Então, com relação ao ciclo celular, né, a gente vai ter um conjunto de eventos que vão ser responsáveis pela divisão celular, né, que é formada basicamente pelas fases da intérfase, que na intérfase ocorre a divisão celular, que é dividida em 4 fases, que é a G0, G1, S e G2. Essas fases, elas vão ser responsáveis pela sintetização e organização de tudo que a célula precisa para entrar em divisão celular, até chegar ao ponto de checagem. O que é esse ponto de checagem? Né? Onde vai verificar se todas as etapas, né, que ocorrem nessas fases, elas foram realizadas com sucesso. Se forem realizadas, né, tudo bem, ocorre o processo de divisão celular. Se for observado algum problema em um desses pontos, em uma dessas fases, G0, G1, S e G2, quais problemas podem ser esses? Lesão celular, depressão, né? Aí o que é que vai ocorrer? Se for observado algum problema, os genes supressores do tumor, a gente vai ver que existem esses genes, eles vão inibir a passagem para a fase seguinte, né? E vai fazer com a célula ela entre em um processo chamado apoptose. Quem lembra o que é a apoptose? Né? A célula ela pode passar por mitose, que é o que a mitose? Quem lembra? Mitose é a divisão da célula. Isso, Keila, é o processo de divisão celular. Ou ela pode, né, quando ocorre a identificação de falha em algum desses processos, a célula ela vai entrar em apoptose. E o que é a apoptose? É a morte programada da célula. Então, esses genes supressores do tumor, eles identificam, né, se for observado algum problema na célula e encaminham, né, essas células para a apoptose. Então, para que vocês consigam visualizar, aqui eu tenho um ciclo celular, né, esse círculo, nós vamos ter as fases G, que é essa amarela, a fase S, né, que é onde ocorre a síntese de DNA. Bota aí o slide passado aí para mim printar. Pois não. Só para me printar aqui. Eu vou enviar todos para vocês, viu? Hoje ainda. Ok. Para o próximo. Eu tenho esse círculo, né? Aí é o processo, o ciclo celular. Nessa parte amarela, eu vou ter a fase G. Depois, eu vou ter a fase S, né? Que é responsável pela síntese de DNA. A fase G2 e a fase M, né? Que é onde ocorre a fase de divisão celular. Tá bom? Então, se ocorre, né, algum problema, como lesão do DNA, acho que tem um microfone ligado, depressão dos nucleotídeos, mau funcionamento do aparelho mitótico, né? Os genes supressores tumorais, eles vão identificar, né, que ocorreu algum problema nesse ponto de restrição, que é a mesma coisa de ponto que eu falei aqui no slide passado, ponto de checagem, é onde as células identificam se tem algo de errado, né? E vai encaminhar para essas células para a apoptose, tá bom? Então, nós vamos ter, quando eu tenho os fatores de crescimento, né, o que é que vai acontecer nesses fatores de crescimento? Eles vão facilitar, quando está tudo ok, né, com esses processos, com esse ciclo celular, eles vão facilitar a replicação do material genético e a divisão celular.
que para que a divisão celular aconteça, é necessário que ocorra 4 fases, que são quais? Quem lembram? Quem lembra? Intérfase, prófase, metáfase e anáfase. Só relembrando para vocês. Tá certo? Então, o que viria a ser a apoptose? Né? Durante a apoptose, ocorrem mudanças na morfologia celular, formação. Né? Então, ó, aqui eu tenho essa primeira imagem, é a célula normal, né? Que ela pode sofrer neoplasia, formação de corpos apoptóticos, tá certo? Então, ocorre, ó, mudança na formação celular, né? Nessa segunda imagem do meio, vocês Ei, já podem Silmara, ver. são divididos em 4 fases. Como é? Quantas fases? 4, intérfase, prófase, metáfase e anáfase. Eu vou falar sobre cada uma delas. Não, ela tinha dito que você Vai abrir. Oi? Então, quando a célula ela passa, né, pelo um processo de apoptose, que é conhecido como um processo de morte celular programada, né? Então, o que é que vai acontecer na célula? Mudanças na morfologia celular, né? Aqui na primeira imagem vocês podem ver a célula normal, com núcleo, né? Deixa eu aceitar que tem outra pessoa. Ei, professora, Oi. aceita que o Arnaldo tá outra perturbação, pega nos computadores. Aceitei agora. Então, vai ter mudanças na morfologia celular, né? Nessa primeira imagem, vocês podem ver o núcleo, ele é organizado, tá certo? As extremidades também normais. Na segunda imagem, essa do centro, vocês já podem ver que está tendo mudança, né? Crescimento do núcleo e mudanças no contorno celular, certo? Formação de corpos apoptóticos, né? Dessa terceira imagem, esses que estão separados, né? E fagocitose desses corpos por células adjacentes. Então, a eficácia da maioria dos fármacos antineoplásicos, ela vai depender sempre, em sua grande maioria, da ativação dos processos de apoptose, né? Dos processos de morte celular. Então, aqui, mostrando o ciclo celular para vocês e o local de ação específico de alguns fármacos dentro do ciclo celular. Então, eu vou ter fármacos específicos da fase S, exemplos de fármacos que vão agir especificamente na fase S. Eu vou ter a citosina, arabinocídio e a hidroxiureia, tá certo? Então, são exemplos de fármacos que agem especificamente na fase S. Esse ciclozinho aqui está representando o quê? O ciclo celular, tá certo? Eu vou ter os fármacos específicos da fase S, né? Eu tenho os fármacos autolimitantes, a exemplo da 6, mercaptopurina, certo? E o metotrexato. Eu vou ter exemplos dos fármacos, né? Específicos da fase M, vincristina, vinblastina, paclitaxel, né? E vou ter os fármacos inespecíficos do ciclo celular. Exemplo, os agentes alquilantes, as nitrosoureias, os antibióticos, os antitumorais, a procarbazina, a cisplastina e a dacarbazina. Então, aqui eu estou mostrando, né, a ação de alguns fármacos de acordo com o local no ciclo celular. Então, essa imagem aqui, ó, se vocês compararem com a anterior, né, eu vou ter o ciclo celular, né, as suas divisões, a fase, né, G, a fase S, a fase G2 e a fase M. E aqui eu estou mostrando para vocês o local de ação específicos, autolimitantes, né? Fármacos específicos da fase S, da fase M e fármacos inespecíficos também do ciclo celular. Então, com relação a essas drogas, né, a esses fármacos, eu vou ter os fármacos que são ciclo inespecíficos, vão ser aqueles que atuam nas células que estão ou não no ciclo proliferativo. Quase que não sai, proliferativo, né? Que é a mesma coisa do ciclo que de crescimento celular, como, por exemplo, a mostarda nitrogenada.
eu vou ter os fármacos pertencentes ao ciclo específicos, né? Específicos, eles vão atuar somente nas células que se encontram em proliferação e crescimento celular. Um exemplo desse tipo de fármaco é a ciclofosfamida. E vou ter também os fármacos específicos, que são aqueles que atuam em diferentes fases do ciclo celular. Então, tem aí esse ciclo celular e eu vou ter aqueles fármacos que vão atuar em diversas partes, em diversas fases desse ciclo celular. Então, com relação às fases da mitose, a mitose, que ele já disse que é o processo de quê? De divisão celular. Eu vou ter 4 fases. O que é que ocorre na intérfase? Né? Na intérfase, a célula ela vai se preparar para começar a divisão celular. Então, a primeira coisa que acontece é dobrar o material genético da célula. Na medida que eu dobro o material genético, eu vou duplicar as organelas citoplasmáticas, alterando assim toda a constituição da célula para depois se dividir e dividir também o material, tanto Professora. genético e organelar. Oi, Professora, amor. tu pode só passar colocar Voltar? o slide antes, por favor? Posso. Esse? Fase específica. Que Sim. é a tua. Pronto. Vão ser 3 divisões, né? De acordo com as classificações. Os fármacos que pertencem ao ciclo inespecífico, aos ciclos específicos e à fase específicos. Os que pertencem aos ciclos inespecíficos são aqueles que atuam nas células que estão ou não, podem estar ou não no ciclo proliferativo, né? O ciclo de proliferação e crescimento celular. Um exemplo de fármaco é a mostarda nitrogenada. Com relação aos ciclos específicos, eu vou ter os fármacos que atuam nas células que se encontram em minha língua não quer sair esse nome não, viu? Proliferação, como é o caso da ciclofosfamida. E vou ter a fase dos fármacos específicos, que vão ser aqueles que atuam em diferentes fases do ciclo celular. Com relação às fases da mitose, né? Eu já adiantei para vocês que nós vamos ter 4 fases. Na primeira, a célula vai se preparar para entrar em divisão. Se ela vai se dividir, vai ocorrer o quê? A dobra do material genético e a duplicação das suas organelas citoplasmáticas, né? Quando acontece essa dobra, essa multiplicação, vai ocorrer toda uma mudança, né, na constituição da célula para que depois ela possa se dividir. Na medida que ela se divide, vai dividir também o material genético e organelar da célula. Então, isso tudo acontece na intérfase. Na prófase, o que é que acontece? Vai ser o evento mais importante. Por quê? Porque nele ocorre a desintegração da carioteca. O que é a carioteca? Quem lembra? Quem lembra o que é a carioteca de uma célula? Eu acho que é tipo a membrana, algo assim que envolve o núcleo. Isso, é a carioteca que faz com que o núcleo ele permaneça todo organizado. Na medida que eu tenho uma célula sem carioteca, né, nós temos células procariontes e eucariontes. Na medida que ocorre a desintegração da carioteca, todo o material genético da célula ele vai ficar espesso no citoplasma. Então, essa desintegração da carioteca ocorre na prófase, que é a segunda fase da mitose. O que é que acontece na metáfase, né? Nós vamos ter os centríolos, que eles vão ficar localizados nas regiões polares da célula, em um polo e outro, né? O que é que esses centríolos eles vão fazer? Eles vão emitir microtúbulos que se ligam nos centrômeros dos cromossomos, fazendo com que esses fiquem na região mediana. Por isso que recebe o nome de metáfase. Por quê? Porque os microtúbulos, eles vão se ligar aos centrômeros, né, que ficam no meio dos cromossomos, fazendo com que estes fiquem na região mediana. Por isso que essa fase recebe o nome de metáfase, porque essas estruturas vão ficar localizadas no meio da célula, tá bom? Então, é chamada de metáfase por conta da localização dos cromossomos, que vão ficar na região mediana da célula, tá certo? E a anáfase, né? O que é que ocorre na última etapa, na última fase da mitose?
ocorre a despolimerização dos microtúbulos, certo? Despolimerização, os microtúbulos vão ficar nos 2 polos das células, onde os centrômeros eles vão ser rompidos, né? A célula vai ser dividida ao meio, né, do cromossomo. E vai um cromossomo para o lado e outro para o outro da célula. Intérfase, prófase, metáfase. Eu disse errado, eu disse 4, que é que eu estou confundindo com a aula passada, que era os tipos de planta, mas as fases da mitose são 5. Eu estava esquecendo da telófase, que é a última fase, acrescentem aí. É que eu estava falando sobre os tipos de plantas, briófitas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, aí eram 4. Aí eu disse 4, mas são 5, tá bom? Corrijam aí. E a última é a telófase. O que é que vai acontecer nessa fase? Né, os cromossomos eles já vão estar divididos, né, nos polos das células e se forma uma nova carioteca, tá bom? Em cada um deles, que é o que eu vou ter o processo chamado, depois dessa formação das cariotecas, eu vou ter a citocinese, que é a divisão da célula em 2, né? Na medida que eu divido a célula em 2, eu vou fazer com que aconteça também a divisão do material do citoplasma, né? Formando também uma nova membrana plasmática. Então, na telófase, né, como eu já falei, os cromossomos eles vão estar divididos, cada um no polo direito e esquerdo das células, né, formando uma nova carioteca em cada um deles, né, e após isso ocorre a citocinese, que é o rompimento da célula. Com esse rompimento, eu vou ter a divisão do material citoplasmático e a formação de uma nova membrana plasmática, tá bom? Eu vou ter uma imagem que eu vou mostrar daqui a pouco para que vocês entendam melhor todas essas 5 fases de divisão celular, certo? As fases da mitose. Então, com relação à incidência primária do câncer, né? A gente vai ver que, dependendo do órgão, do sexo, né? Feminino e masculino, os tipos de câncer, eles incidem diferentemente. Nas mulheres, né? A gente vai ver que existem alguns tipos de câncer em que as mulheres são mais susceptíveis e os homens são mais suscetíveis a outros tipos, né? Esse dado aqui é de 2020. Com relação aos homens, né? A incidência primária, a primeira vez que esses pacientes eles são diagnosticados com câncer. Né? A gente vai ver que para ambos os sexos, o tipo de câncer mais comum é o câncer de pele. Em seguida, nós vamos ter, para os homens, o câncer de próstata, depois o câncer de colo e reto, o câncer de traqueia, bronco e pulmão, de estômago, da cavidade oral, esôfago, bexiga, laringe, leucemias, sistema nervoso central, todas as neoplasias, exceto o melanoma, e todas as neoplasias com o melanoma. Então, se a gente for analisar, ó, o tipo de câncer mais incidente em homens é o câncer de próstata, seguido do câncer de colo de reto e depois o câncer de pulmão. Já nas mulheres, né, a incidência de câncer é diferente. Lembrando que, para ambos os sexos, o tipo de câncer mais incidente, primeiramente, é o câncer de pele, tá bom? Então, para as mulheres, o câncer de mama, né, é o câncer que é mais incidente de forma primária nas mulheres, chegando aí a 29,7%, né, seguido do câncer de colo e reto, câncer de colo de útero, traqueia, brônquio e pulmão, né? Tem também alguns casos de câncer de tireoide, que são também frequentes em mulheres. Além da incidência desses tipos de câncer, o câncer também que mais mata os homens é o câncer de próstata e mulheres, né, é o câncer de mama, quando não diagnosticado precocemente, e o câncer de colo de útero. Por quê? Porque tanto a próstata, né, dos homens, como as mamas e o útero das mulheres, a proliferação de células, né, acontece mais rapidamente, fazendo com que ocorra a invasão para outros tecidos e órgãos. Por isso que muitas pessoas, hoje em dia, ainda morrem muito com esse tipo de câncer. Claro que quando estes não são identificados precocemente. A quimioterapia, né, como eu já falei para vocês, quando eu falo em quimioterapia, eu estou falando em tratamentos farmacológicos, né, um tratamento realizado através de medicação, através de medicamentos, que são chamados de quimioterápicos. Então, qual o objetivo desses quimioterápicos, dessas medicações? Né, eles têm por objetivo
destruir, controlar ou inibir o crescimento das células tumorais. Como são chamadas essas células tumorais? Quem lembra? Células o quê? Eu tenho uma célula normal e as células Malignas. que são chamadas de células neoplásicas, quando elas passam por neoplasias, por mudanças. Que essas mudanças, elas podem ser o quê? Funcionais ou o quê? Quem lembra? Morfológicas, né? Eu posso ter mudanças na forma ou no funcionamento, né, das células. Então, qual o objetivo dos quimioterápicos? Pode ser destruir, né, essas células neoplásicas, controlar ou inibir o crescimento dessas células, que pode ser esse tratamento, né, com quimioterápicos associado com radioterapia e procedimento cirúrgico, dependendo do paciente e da gravidade da patologia daquele paciente. Então, a equipe responsável pela preparação e administração dos quimioterápicos, ela deve estar completamente paramentada, usando jaleco, luvas e óculos. Por quê? Porque os quimioterápicos, né, são substâncias fortes e devido ao tempo que essas pessoas elas passam expostas a essa medicação. Então, é necessário toda uma paramentação também da equipe que tanto, né, faz a anamnese dos pacientes, né, o prontuário dos pacientes, como a equipe também que é responsável pela administração desses quimioterápicos. Então, para cada paciente é realizado um protocolo diferente. Então, a quimioterapia ela não é igual para todos, né? A primeira coisa a ser feita é o quê? Verificar os sinais vitais do paciente. Quais são os sinais vitais dos pacientes? Hein? O que são os sinais vitais? Respiração, pulsação. Pulsação, pressão, né, glicemia. Então, verifica esses sinais vitais do paciente e encaminha seguida a isso para a sala de quimioterapia. Após essa realização, né, faz-se uma punção venosa, que é o acesso à veia, porque nós sabemos que a grande maioria dos quimioterápicos são administrados através da via endovenosa. Então, de acordo, né, a quimioterapia ela vai mudar de acordo com o peso e a altura do paciente, né? O médico ele vai se basear para poder verificar qual a dosagem certa da medicação, né? Alguns pacientes, como eu já falei no início para vocês, vão realizar a aplicação desses quimioterápicos semanalmente, outros realizam quinzenalmente e outros mensalmente, de acordo com a condição física e clínica do paciente, tá certo? E com a gravidade também das patologias, dos tumores. Então, depende do protocolo e tipo de tratamento que está sendo realizado. Então, existem vários tipos, né, de finalidades da quimioterapia. A quimioterapia clássica, ela é um tipo, né, um procedimento em que os medicamentos, eles visam destruir as células tumorais. Isso acontece principalmente, né, através da destruição do material genético da célula, através da destruição do DNA. Né? Como essa célula se parece uma célula normal, né, vão surgir vários efeitos colaterais. Então, tipos e finalidades da terapia, da quimioterapia. Já adiantei para vocês, existe a quimioterapia clássica, existe a quimioterapia curativa, adjuvante, neoadjuvante ou prévia e paliativa. Né? Na quimioterapia curativa, é usada com o objetivo de conseguir o controle completo do tumor. Na adjuvante, né, o que é que vai ser feito? Segue a cirurgia curativa, tendo o objetivo de esterilizar, né, após a cirurgia, os locais ou circulantes, né, que ficam ali em torno do procedimento cirúrgico, diminuindo a incidência, né, de metástase, de multiplicação, né, e contaminação dessas células para outros órgãos. Então, a quimioterapia neoadjuvante ou prévia, ela acontece, né, quando é indicada para se obter redução parcial do tumor, né, parte do tumor, visando permitir uma complementação terapêutica, que pode ser ou com procedimento cirúrgico ou com radioterapia.
E temos também a quimioterapia paliativa, né? Que ela não tem o que é uma coisa paliativa, né? Não tem finalidade de curar o paciente. Ela é apenas utilizada, né, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e sobrevida do paciente. Então, nós vamos ter diversos tipos e finalidades da quimioterapia. Assim como eu falei para vocês que a quimioterapia ela vai depender de vários fatores, né? Existem diversos critérios para que ocorra a administração dessas substâncias no nosso organismo. Então, vai se analisar as condições gerais do paciente. Se um paciente ele tiver menos de 10% de perda de peso corporal desde o início da doença, ele não pode ser submetido à quimioterapia. Tem que ter ausência de contraindicações clínicas para as drogas selecionadas, ou seja, paciente com nefrotoxicidade, né, com insuficiência renal, aguda ou crônica, tem que saber quais as drogas que os pacientes apresentam algum tipo, né, de contraindicação para que não sejam associadas ao tratamento. O paciente ele tem que estar com ausência de infecção quando ele vai ser submetido à quimioterapia. Sempre o médico, ele pede, né, os exames laboratoriais para saber como estão os leucócitos, né, como eu já adiantei para vocês. Os leucócitos são as células responsáveis pela defesa do nosso corpo. Quando tem algum procedimento infeccioso acontecendo, os leucócitos começam a trabalhar e aumentam a sua quantidade no nosso organismo. É tanto que quando realiza um exame laboratorial que os leucócitos dão alterados, significa dizer que o paciente ele está com alguma infecção, né? Então, para que ele seja submetido à quimioterapia, esses leucócitos eles têm que estar na taxa de normalidade. A capacidade funcional, né, existe uma capacidade funcional que ela corresponde aos 3 primeiros níveis, né, que é seguindo os índices propostos por ECOG e Karnofsky. Então, para que o paciente ele possa passar pelo procedimento de quimioterapia, ele tem que obedecer esses 3 primeiros níveis, que são o nível 0, de 100 a 90%. O paciente ele deve estar, né, assintomático ou com sintomas mínimos. No nível 2, de 89 a 70%. Para paciente sintomático, mas com capacidade para o atendimento ambulatorial. E no nível 3, que vai de 69% a 50%, onde o paciente ele permanece nos leitos, né, de hospitais, menos da metade do dia. Já no nível 4 e 5, né, para pacientes que permanecem no leito mais da metade do dia e acamados, necessitando de cuidados constantes, eles não podem ser submetidos, quando encontram-se nessas condições clínicas, à quimioterapia. Então, mais alguns critérios para a administração. A gente vai ver que é analisado também, né, critérios laboratoriais e bioquímicos. Então, as células do sangue e a dosagem de hemoglobinas, né, são analisadas. Lembrando que esses valores aqui de referência, né, para aplicação em crianças, eles são menores ainda. Então, os leucócitos, né, tem que ser superior a 4.000, os neutrófilos tem que ser maior que 2.000, as plaquetas maior que 150.000, hemoglobina maior que 10, né, com relação às dosagens séricas, a bioquímica do nosso organismo, a ureia, ela tem que estar menor do que 50, a creatinina menor que 1,5 miligramas por decilitro, a bilirrubina menor que 3 miligramas, o ácido úrico menor do que 5 miligramas, né, e as transferases, também chamadas de transaminases, maior do que 50. Então, as pessoas, quando passam por quimioterapia, elas podem apresentar vários efeitos colaterais. Lembrando que efeitos colaterais são os efeitos esperados. Alguns efeitos colaterais que estão descritos na literatura para pacientes que passam por quimioterapia são queda de cabelo, mucosite, náuseas, infertilidade, febre, diarreia, estomatite, né? Existem vários outros. Então, a questão de estomatite é pacientes que têm, né, síndromes de estômago, como problemas estomacais, problemas de mucosite, para pacientes que têm problemas na mucosa. Então, todos esses efeitos colaterais, eles são previstos e pacientes que fazem quimioterapia podem apresentar algum desses.
Então, vias de administração. Nós temos quimioterápicos que podem ser administrados por vias orais e endovenosas. Né? A grande maioria dos tratamentos da administração de quimioterápicos se dá através da via endovenosa, através das nossas veias. Por isso que lá no protocolo é preciso realizar uma punção venosa, né? Que é o acesso à nossa corrente sanguínea. Então, quanto ao mecanismo de ação, né? Existem medicamentos que vão agir apenas a nível de lesão celular, né? E existem outros medicamentos que vão destruir todas as células e tecidos. Com relação às classes dos fármacos, nós vamos ter diversas. Nós vamos ter os agentes alquilantes e compostos relacionados, os agentes análogos purínicos e pirimidínicos, os antimetabólicos e inibidores da timidalato-sintetase, os agentes antimitóticos, né, que a gente vai ter a vincristina e vinblastina, os inibidores das enzimas topoisomerases, né, os inibidores da atividade hormonal e agentes correlatos, e nós vamos ter novos fármacos também que sempre estão em estudo, tanto pela resistência dos tumores, né, que existem hoje, quanto pela necessidade. Né? Nós sabemos que hoje a medicina ela é muito moderna, mas para se produzir um novo medicamento leva algum tempo. É tanto que hoje a gente não tem ainda um medicamento 100% seguro e eficaz contra a Covid. Nós temos apenas as vacinas que ainda não conseguem imunizar o nosso corpo 100%. Com relação aos locais de ação dos antineoplásicos, né? Nós vamos ter os locais de ação de acordo com cada quimioterápico. Então, nós vamos ter os antimetabólicos, que vão agir na síntese de DNA, os agentes alquilantes, que vão agir propriamente na replicação do DNA, né? Nós vamos ter os agentes intercalantes, que vão agir na transcrição e na duplicação, e nós vamos ter os inibidores mitóticos, né? Que vão inibir o processo de mitose, que é também chamado de processo de divisão celular. Então, algumas curiosidades que eu apontei aqui para vocês. Né? A cura do câncer já é possível hoje em dia? Infelizmente, nós sabemos que não, porque ainda não sabe-se 100% qual a origem, né? O que desencadeia todas essas anormalidades, todas essas metaplasias, né? Todas essas essa multiplicação que acontece de forma desordenada das células. Alguns estudiosos acreditam que a razão está relacionada também com a alimentação, com falta de atividades físicas, né? Existem outras terapias que são indicadas também para pacientes com câncer, né? Nós temos a imunoterapia, hormonioterapia, a terapia antiangiogênica, né? E as terapias mononucleares, né? Terapias são medidas que ajudam as pessoas a conviverem, de acordo com aquelas pessoas que fazem essas terapias, elas se sentem melhor durante o tratamento, né, dessas comorbidades, quando realizam esses procedimentos. Então, os tumores, né, potencialmente curáveis, eles têm várias fases de estadiamento. Então, nós vamos ter tumores de estadiamento 1, 2, 3 e 4. Né? No estadiamento 1, a gente vai ver que é a fase inicial do tumor. Dificilmente, né, nessa fase, é quase 0% a chance de um procedimento cirúrgico. Aí já vamos ter o estadiamento 2, que precisa de intervenção cirúrgica e de associação com mais alguma outra medida de tratamento. O estadiamento 3, né, que geralmente precisa de intervenção cirúrgica, quimioterapia e radioterapia, e o estadiamento 4, né, que nesse caso já é quando o paciente ele está com metástase. Né? Metástase é quando dá o comprometimento de outros órgãos. Infelizmente, não tem mais a cura da patologia. Então, nós vamos ter também a quimioterapia vermelha, né, que ela está relacionada a um grupo de fármacos chamados de antraciclinas, que ela é utilizada há muitos anos no tratamento contra o câncer, principalmente o câncer de mama, né? É chamada de quimioterapia vermelha por conta realmente da coloração, né? Nós temos a desoxirubicina, onde eu tenho aí o rub, né, que quer dizer vermelho, que é temido pelas mulheres, apesar de sua eficácia. Por quê?
porque ele apresenta diversos efeitos colaterais, essa técnica, né? E um dos principais efeitos colaterais é o aparecimento futuro de outros tipos de câncer. Então, algumas mulheres ainda temem, né, esse tratamento. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não. Deu para compreender, deu para entender o que é a quimioterapia, quando é que um paciente ele é submetido, quais os tipos, quais as fases da mitose. Deu, foi muito conteúdo e muito rápido, mas deu. Qualquer dúvida que vocês queiram, eu vou disponibilizar novamente para vocês, tá certo? Assistam novamente. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim que eu tento tirar elas para vocês, tá bom? Eu vou disponibilizar agora os slides no grupo e quero que vocês coloquem um nome no grupo para a nossa frequência de hoje. A presença no grupo, né? Coloquem no grupo. E nossa avaliação fica Boa noite, professora. até o conteúdo daqui, viu? Dado até aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. O quê? Quem? Quero pular e descansar. Ei, tá pensando que é o quê? Pula, pula. Quem disse? Pula, pula. Quem disse que aí é um pula-pula? Quebra. Hã? Pula, pula. Deixa eu tirar essas. Tudo pula, pula. É isso aí. Ei. Pula, pula. Escuta, Renan. Ah, Escute. Não pode parar um minuto. ok. Tava fazendo o quê, Marcia Beatriz? Ficando. Onde? Aqui. Ai, Ela comeu? comeu. Só pra... Vai morder o pé com a boca? Hein? É o quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Maria, cuidar deles agora. O que foi? Beatriz tinha medo de besouro? Leva essa cadeira. Beatriz tinha medo de besouro? Por quê? Tinha, Nena? Sumara amanhã tem que lavar por cima. Tem que lavar a cozinha. Sumara, esse menino. Pra botar a minha cozinha no chão, mas não tem que lavar. Nega, velho. Bichão. Você tem medo de besouro ainda? Sumara, joga pra que chupou laranja. Sumara, o encontro dele foi a cor mais linda do mundo. Olha, beijo, Sumara. Não muda não, seu cachorro. Abraça ela. Deixa eu ver. Sumara, ciúme. Eita, Vinícius, tá perdendo, Vinícius. Sumara, tu não fica nada disso com Maria Beatriz, que tá fazendo exercício. Bunda gostosa. Sumara. Foi? Aí você na bunda dela. Como foi? Como é que tá? Olha, Vinícius, aqui. E tu fala? Deixa eu ver. Olha. Ele tem uma cabeça dando no meu jeito. Irmão. Ei, tudo isso que é da... Você acha bom, né? Tudo isso que é da bunda dela? Minha costa. Silmara, como foi, Vinícius? Como é que tá fazendo a Deu educação? controlar aí. Faça aí como é que tá fazendo a educação física. Ei, Vai matar ela? como é que tá fazendo a educação física assim? Vai. Como é? Vai, como é que tá fazendo? Vai, os dois. Os dois, educação física, assim, Vai. deitada assim. Assim, né? Vai. Aí não. Não fica. Não, vem aqui, guarda mais show. Vem aqui. Vem aqui, doido. Vai. Vem aqui, pedal. Vai, Bia, assim também, vai. Aí, faz com ele. Vai. Vai, Bia. Não, Não, não em cima não. Em cima não. Marcamos os dois. Assim, ó. Vai. Levanta agora, vai. Vinícius. Vai. Aí, isso. Vai. 2, vai. Vai. De novo. Tá morrendo, menina. Meu cachorro.
Vinícius acha bom. Você chega mano, né? Vem aqui, vai amarrar short pra amarrar. Ô, menino! Deixa eu amarrar essa aqui pra pesar. Peraí. Amarrar. E aí essa cor? E aí essa cor? Deixa eu amarrar. Agarra com o Vinícius, agarra com o Vinícius. Vai, agarra com o Vinícius. Ela tá ciumada. Abraça a Silmara. Eita, Silmara. Abraça a Silmara. Deixa eu amarrar esse teu short. Parou, Renan. Deixa eu amarrar o show. Deixa eu Quer amarrar um o show. mingau? É, vou botar na mamadeira pra você. Deixa eu amarrar. Deixa eu amarrar pra tu beijar. Eu tô brincando, eu sou um lobo mau. Silmara, eu disse aí, Quero fazer Vai. mingau. Sou um lobo mau. Ei, faz uma ideia. Como era? Fazer Ei, mingau. como é que tu tava assim? Como é que tu tava assim? Vinícius. Vai, como é que tu tava assim? Mingau. Renan. Ei, Renan. Tá bom. Como é que tu tava falando assim? Que ela ficou com medo. Fez como assim? Foi ela pra ficar com medo, Silmara. Passa por cima dele, ó. Passa por cima dela. Ela Vai. sai. Tacando fogo. Tacando gelo. Você recupera. É desaforada. Ela brinca mais dele. Vai, fica vai. Luta. Como é que eu te ensinei? Quer mandar uma foto falando, Vai. Como é que eu te ensinei? Silmara, tá na boneca da menina, Silmara. O quê? Esse menino. Ele é todo terrorista. Cadê o laço dela que eu vi? Silmara. Diga assim, aqui é pressão. Não, Ei, não mexe no meu teste, não. Peço. Aqui tem um rosa. Tem, meu Reza nome. aí. Silmara. A Maria Vou reza. rezar por você, pra ver. Brilhante. Dança do poder. Não, não. Ativar. Não. Ei, não pode fazer isso com teste, não. O Jesus castiga, viu? É, bota lá. Bota, tem. Isso aí. Bota lá, Jesus, isso aí. Esperta, fica toda marcada. As pernas. Lutar. Ei, vai pegar o que aí? A calcinha, mas você quer vestir uma calcinha. Pode sair. Manda uma foto pra Antônio, gente, ele quer trocar o sócio com uma calcinha. Eu só estava olhando. Ele tá confiado mesmo. Ó, Renan. Só, vai, só. Aqui. Peraí, deixa eu subir. Bota ela na frente. Não, Gaia. Bota ela na cabeça. Não, não é assim não, rapaz. Ele vinha com tudo, viu, mãe? Ele é bobinho. Não, assim não, vou pegar com essa aí, minha filha. Filha, você tá sofrendo, ó. O que é isso? É doido, é menina. Deu só hoje, viu, Tá bom. Tá bom. Eu vou lá na escola dele amanhã. Saber se ele Mas é tem que assim. dar algum remédio esse Não, parou, Renan. Parou. Vai levar uma pizza. Parou, rapaz. Parou. Parece pingau. Deixa eu ver. Tá um furacão aqui mesmo. Quem é furacão? Quem é furacão? Quem é furacão? Oh, meu Renan. Tem nada? Então você tá no meu dia. O cambalhota. Vai. Vai quebrar o pescoço do Vinícius. Vai, Vai cambalhota. lá comer. Cambalhota. Devagar, Renan. Devagarzinho. Devagar. Filho, no chão. Tá sério. Ei, olha pra Beatriz com a cara assim, sério. De sério.
Vai. Vai de sério pra ela. Parou, Renan. Assim não, rapaz. Vem aqui, eu seguro suas duas mãos. Assim Vem não, aqui, eu lhe cara. amarro. Deixa ele vir. Eu segurei ele. Deixa ele vir. Eu amarro ele e boto ele lá no mundo. Quando teu pai passou, ele deu um golpe no teu pai. Foi, na barriga do menino. Com força? Ah, eu acho que já foi dormir. Eu só aguento esse menino e outro nenhum. Ei, Renan, assim não, Renan. Vem, Assim deixa ele não, vir, deixa ele Renan. vir. Deixa ele vir. Vá, faça mais nada aí. Faça mais nada, faça. Vá, Silmara. vá. Renan, ei, Vá, deixa ele vir, ó. Não, tá. Vai vir, vai vir, vai. Subia. não, Renan, assim não. Não. Brincadeira pesada, rapaz. Não. Eu vou conseguir. Vou fazer cosca pra você entregar nas costas. A gente havia olhando no outro. Ele só se aquieta assim, ó. Assim. Suco. Deixa eu quieto. Doeu não. Deu nada. Doeu sim. Vou pegar o chocolate ali agora. Não. Hã? Não, chega. Bora, chega. Chega. Doeu. Deu não. Viu? Chega. Chega, Renan. Deixa eu quieto. Vai pegar o chile. Vou pegar aí. Ai, Bia. Vem pra cá, vem cá mais ela. Chega. Vem cá mais ela. Chega. Não, Renan, para de ficar. Não, rapaz. Calme. Brinca devagar. Besta. Tá mal, tá mal, Que tá mal. chamo. Ai, meu ramo. Quem pega meu ramo? O que é isso, esse tiroteio? Você aquieta, não sentou? Tiro. Eita, tiro. Senta. Ei, Renan. Deita aí, Renan. Tiro. Tiro. Sim, ó. Deixa eu ver. Tiro. Vem pra eu olhar. Eita, meu Deus, não será isso? Eita. Meu Deus. Como é que vai pra cá, Vinícius? Tiro. Tiro no meio da rua, ó. Tiro. Vamos de carro, né? Eu não vá com eles, não. Nenhum dos dois. Tá se cagando lá. Nós somos policial. Diga ela, nós somos policial. Diga ela, diga só. Olha, Bia, olha. Ai, Maria, quer tiro. O que é? Eu vou pra casa. Eu vou pra casa. Eu vou te pegar ele. Tu quer ir pra casa? Eu vou te pegar ele. O que vai pegar onde? Na barriga. Ah, não tem nada na cabeça dele lá. Não, bate a cabeça com o braço aqui. Tem que ter cuidado. Isso. Ixi. Ô, gente, é outro, ó, vem pra perto dele, ó. Certinho. Ó, o rosto dele. Você adora puxar o nariz, né? Adoro. Ei, Adora. Renan, ó, escuta, ó os tiros, ó. Ainda não. Ó os tiros. É, tem que ter brincadeira boa, rapaz. Ó os tiros. Meu beijo. Cadê? Cadê meu beijo? Renan, escuta. Meu beijo. Os tiros. Fala Meu baixo. beijo. Acho que é lá fora. Ai, meu Deus, os tiros. Vamos virar isso pra casa. O tiro. Vamos. Eu não quero ir pra casa. O quê? Quer ir? Como é que vai sair na rua? Vai dormir aqui, é? Sério. Poxa, tu não disse que não dormia aqui? Não. E tu vai querer ir pra onde? Quer ir pra onde? E o tiro? E nós somos policial, diga ela. Vou buscar. Vá. E eu tô com meu irmão. Seu irmão é outro. Diga. Diga. Tem água. Tem. A que nasceu com ela. Lá em casa. É isso, mas. Calma. Olha, me deu um pouco, menino. Eu não- Calma. O tiro. Eu vou pra casa. Tu? Eu vou pegar ele. Não quero vir aqui. Que o quê? Filho. Não quer dormir aqui? Vai dormir aqui? Mais quem? Chamar Pergunta a Renan se vai dormir aqui. Pergunta a ele. Pergunta a Renan. O Vinícius. Ei, pergunta a Renan. Pergunta a Renan se ele vai dormir Eu aqui. vou plantar com os Ei, filhos. pergunta a Renan se vai dormir aqui. Pergunta. Tá ficando muito fechado. É, me faz. Olha, ó. Renan. Ó, Renan, tu disse que é uma menina, ó. Renan tá morto. Olha, Renan tá morto. Ele tá cansado. A mãe da vai se acordar. Ó, o tiro.
Esse menino só tira pra cá. Ó a bundinha aí. É bundinha. Muito gostosa. Ele tá morto. Tá cansado. Onde é que tu vai, menino? Tiro. Eu botei um tiro. Deixa eu dormir em paz. Deixa eu dormir em paz. Você tá com muito sono. Ah, ele tá com sozinho. Tá? Acho que tá suave. Vai dormir aqui comigo? Não. Sabe quem dormiu, Vinícius? Vai dormir mais quem? Solta. Vai dormir mais quem? Mas vai que esse Miguel não fecha. Ah, Renan. Na minha casa. Ele dá um de beijo. E é? Não. Dorme de quê? De cama. E é? E tu é um homem? Tu tem vaca? É. Já dá pra casar? Não. Por que você não vai casar? Porque eu não posso casar, porque eu sou criança ainda. Eu sou menino. E quem é que pode casar? Eu posso casar? Irmão? Os mesmo. Vinícius, pode casar comigo? Pode. Vai. Casar com ela. Morar no sítio. Tá na casa amarela. Vai morar aqui. Os conhecidos tudo Ele mesmo. vai morar aqui. Deixa eu Deixa eu dar uma aqui. Não, Renan, assim não, rapaz. Tu vem, Não pode. tu vem Não passar pode. o dia aqui, mais nós. Não pode. Brincar mais Bia. Não, beleza. Ou se não tiver mais Quer ninguém. não? Fica mais bia. Isso, se não tiver mais ninguém. Olha, Silmara. Olha lá, Silmara. Filha de um feio. Beijo, tia Silmara. Bora, eu deixar tu em casa, bora. Bora. Não. Bora, já vou pra casa. Eu já vou pra casa, bora. Vou deixar tu. Vai não. Mentira, o quê? Isso é mentira, cara. É verdade. É mentira. Escuta, Vinícius, vamos escutar a Beatriz, ó. Escuta. Beatriz, ó, Vinícius. Escuta. Molenga. Ele você matou. Ó, irmão, ó. Aí que beijando também, para que seu irmão. Vai, beijo também. Eu posso casar? Ou você tá brincando de risada, né? Ele pode casar comigo? Não. Não quer, não? Eita. Não, Renan, assim não, Renan. Nariz feio. Parou, Renan. Brincadeira, besta, rapaz. Fia, Vinícius. Olha pelo espelho, Vinícius. Oh, Jesus. Ai, não. Silmara, olha, Silmara. Que décimo Vinícius. Tá na hora do jeito de ir pra casa. Essa viagem não é gente, não. Pode ver assim vilões. Ele chama. Ó, porque a Carmen aprendeu hoje de noite. Ó, Silmara. Ó, Silmara, o que ela tá fazendo. Sai o quê? Sai o quê? Gelatina. Ai, não. Não pode, não. Tá indo da gelatina. Mas Ai, no fogo. e essa perna gostosa? Diga aí. Eita, Silmara. Que perna gostosa é essa? É gostosa, é? Eita, Vinícius. Renan, parou, não pode. Não pode morder assim. No cabelo. Foi ele. Foi eu. Foi ele, mordeu ele. Não mordeu com força. Não mordeu com força. Vai ficar toda roxa. Vai querer? Costa, vai. Vai. Fia, Silmara, vai passeando. Conseguiu. Costinha. E quem? Fica, mas não posso. Ah, mas só me enfiar, não vem pra cima da vela, não. Renan, parou, Renan. Se você morder, eu vou lhe bater. Viu? Se você morder, eu vou lhe bater. Você não morda mais. Bora pra casa, bora. Tá na hora já. Bora. Bora, só você não se acorda pra ir pra escola É, amanhã. meu, que horas são? Pera, ainda sei. Que horas são? 10 e pouco já, né? Tira essa Cinco mesa. às 10. Bora, eu volto. Vamos. Quem pode? Chega a sair da... Bora. Vai pegar essa Quer ir? Bora. É. Tira a mesa, Silmara. Quer ir? Não. Posso casar ela? Vou mandar pra sua mãe, você dizendo que não quer ir.
Amanhã tu vai chorar pra escola. Você não acorda, não? Tu vai tomar banho amanhã chorando. Ei, Dê tchau, um abraço nela, dê um beijo nela. deu um beijo na cabeça dela. Coisa linda, Bate. não? Diga tchau, Renan, diga. Até daqui a um mês.